Fala pessoal, Emily aqui. Olha só, esse vídeo ele é bem prático na vida tanto do investidor iniciante quanto se você também for um investidor que está aí há algum tempinho no mercado, que provavelmente você já pensou sobre quando que eu devo me desfazer de um ativo, quando eu devo vender um ativo. E aqui eu vou te falar algumas possibilidades que você tem, alguns motivos para você vender o ativo que você tem, especificamente em ações. Inclusive, eu até já recebi algumas dúvidas aqui no canal exatamente perguntando isso. Qual que é o momento certo? Como que eu vou saber a hora exata, o momento certo de se desfazer de um ativo? E eu vou te falar aqui algumas possibilidades. A primeira delas é o seguinte: quando a ação estiver com expectativa de cair mais, e aí você, em vez de ter um prejuízo maior, você vai lá, vende e tende a compensar esse prejuízo ou esse pequeno prejuízo que você teve fazendo outras operações. Imagina o seguinte: você comprou uma ação e ela caiu. E digamos que você teve uma perda de, sei lá, 3% dessa ação. Ela caiu e você ficou 3% negativo nessa ação. Só que você percebeu que essa ação, ela provavelmente vai cair mais ainda. Você pode chegar a perder 15% dela, por exemplo. E aí, para você não perder 15%, você fala assim: não, beleza, eu vou liquidar com isso aqui, vou com um prejuízo de 3%. E você pega esse capital, faz outra operação a fim de compensar aquele pequeno prejuízo que você teve. E aqui eu gostaria de falar o seguinte: muito cuidado, porque muitas pessoas, elas pensam assim: então quer dizer que se minha ação ficou negativa, se o meu investimento ficou negativo, então automaticamente eu tenho que ir lá e vender. Mas pode ser que seja um grande erro se você não souber o que fazer, né? Nesse caso aqui, você vai assumir esse prejuízo, vai vender o ativo e já vai direcionar, já vai fazer outra operação para poder compensar essa pequena perda que você teve. Ou ainda na sua carteira, mesmo você se desfazendo dessa ação, você vendendo ela com prejuízo, todas as outras vão compensar esse prejuízo. Como eu falei, não quer dizer necessariamente que a ação caiu, então eu tenho que vender. Não é assim. A maioria dos investidores cometem esse erro, que é: nossa, então quando a ação tá bombando, tá em alta, eu compro. E aí quando ela cai, eu vendo. Isso não faz o menor sentido. Você precisa, na verdade, optar por comprar quando ela estiver negativa, porque as chances de você ter um lucro maior é maior também. Um outro motivo para você vender a sua ação também é o caso em que você ficou negativo com a ação por muito tempo e ela voltou ao mesmo valor que você havia comprado ela. Então, você comprou uma ação a R$10,50 e aí ela caiu e ficou um tempo negativa, você esperou, né? Você foi paciente com ela, ela chegou a R$10,50 novamente ou bem próximo disso. E aí você falou assim: olha, eu vou liquidar essa ação, vou vender esse ativo. Por quê? Porque eu vou pegar esse dinheiro por questão de tempo. Eu vou pegar esse dinheiro e vou aplicar em outra coisa. Eu não tive nesse sentido aqui, né? Você não tem ganho e nem tem prejuízo. Mas também é um momento bom se você tiver uma outra oportunidade, outra operação que é muito melhor. Ou ainda se você precisa retirar aquele dinheiro, né? Você quer, não, eu quero pegar esse dinheiro aqui que eu estou precisando dele para fazer outra coisa, ou outro investimento, ou outra aplicação. Nesse caso aqui, você vai ficar 0 a 0, nem ganho e nem perda, mas você vai ter o capital, que isso é bem importante também. Você não ficou negativo, mas você tem o capital ali para poder fazer outras operações e ter possibilidades de ganhos. A terceira situação onde você pode vender o seu ativo é quando você não quer aquela empresa mais na sua carteira. Seja por uma questão de princípios, visão pessoal sua mesmo, ou porque você está sem expectativas de ganhos com aquela empresa. Então ela aqui, não, veja assim, ela não está negativa, mas você não está compactuando com os valores da empresa, você não está vendo muita expectativa nela, ou ainda pode ser também pela questão da estratégia errada. Então eu não quero essa ação mais na minha carteira porque eu percebi que minha estratégia está errada. Quer um exemplo?
você adquiriu uma ação que, teoricamente, era para ser uma boa pagadora de dividendos, para você receber dividendos dessa ação. Só que você foi percebendo que o valor que estava sendo pago de dividendos por essa ação estava muito pouco. E o lucro da empresa vinha caindo há algum tempo. Ou seja, trimestre após trimestre, os resultados estavam cada vez menores. Perceba que nesse caso a estratégia foi errada. Porque você adquiriu uma ação que não está pagando assim muito bem os dividendos. Então você se desfaz dessa ação, você vende esse ativo para adquirir outro que tem essa finalidade. Entende? Então, eu não quero essa aqui na minha carteira porque eu vou aplicar em outra que condiz mais com a minha estratégia. Novamente, não necessariamente ela ficou negativa, né? Tente sempre liquidar sem ter prejuízos. E a quarta possibilidade é quando você atinge o valor ou a porcentagem de ganho que você estava esperando obter. Sem dúvidas, essa é a situação ideal que você deve se desfazer, que você deve vender a ação. Por exemplo, eu, particularmente, sempre tenho uma expectativa de ganho com alguma ação que eu adquiro. Então, eu compro uma ação e eu penso, nossa, essa ação ela tem possibilidade de, sei lá, crescer, se valorizar 35%. Então, quando ela chega nesse valor, nesses 35%, eu vou lá e vou me desfazer dela, vou vender ela, porque ela me deu o lucro esperado. Ou esse lucro também pode ser em valor, sei lá, de repente eu quero que essa ação me dê R$1.000 de ganhos, R$1.500 de ganhos. E aí ela alcançou, ela te deu esse retorno, você vai lá e se desfaz, você vende essa ação. Então, esse sentido aqui, ela cumpriu com a finalidade, cumpriu com o objetivo que você tinha com ela, que era de ter um ganho em porcentagem ou em valor mesmo. Então, essa aqui é a melhor das hipóteses, é quando você tem, de fato, ganho com as ações. E olha só, não fique, se você vendeu a ação porque ela se valorizou, você teve o ganho que você esperava e ela continuou subindo, porque acontece muito isso, não fique se lamentando, nossa, podia ter deixado para vender depois, enfim, né? Não, pronto, embolsou seu lucro, fique feliz por isso e parte para outra. Ou ainda, né, acompanhe essa ação para depois, posteriormente, você voltar a comprar ela novamente. Então, na minha visão, são esses 4 momentos, essas 4 situações, esses motivos para você vender ou se desfazer de um ativo. Espero que eu tenha ajudado você. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo as suas dúvidas sobre investimentos e também se inscreva no canal para você ter acesso a mais dicas de finanças e investimentos. Um grande abraço, até mais!